Deputados e senadores participam hoje da sessão que inaugura os trabalhos no Congresso Nacional. A expectativa é de envio, pelo menos, da mensagem do presidente Lula ao Legislativo. Reportagem de Paulo Edson Fiori. A cerimônia, que marca o início do ano na Câmara e no Senado, está marcada para as 3 da tarde. Na sessão presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, será lida a mensagem enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto abordará os temas e projetos considerados prioritários pelo Palácio do Planalto em 2023. O governo Lula completou um mês nesta quarta-feira. Em um vídeo para marcar a data, o petista pediu um pouco de paciência até que os resultados comecem a aparecer. A gente vai melhorar a qualidade da saúde do nosso povo, a gente vai melhorar a quantidade de salário do nosso povo, a gente vai tratar o povo com muito mais dignidade, decência e respeito. Eu tenho certeza que o Brasil vai voltar a crescer. Eu tenho recebido e tenho conversado com muita gente, ou seja, está todo mundo otimista. E eu sou mais otimista dos brasileiros. Eu ainda quero dizer para vocês, um pouco de paciência faz com que a gente vá colher as melhores maçãs, as melhores jabuticabas, as melhores laranjas e, por que não dizer, a gente vai colher os melhores dias que nós vamos viver nesse país. O apelo ressoou entre boa parte dos parlamentares que reelegeram Pacheco e Arthur Lira para mais 2 anos no comando do Congresso. Só que o resultado das disputas internas, principalmente de Rogério Marinho no Senado, animou a oposição. Em entrevista à TV Câmara, o deputado Aécio Neves criticou as primeiras ações do PT e pediu uma oposição do PSDB de centro. O parlamento vai ter que estar muito atento para que não se desmontem as conquistas que são do povo brasileiro e que foram realizadas tanto na Câmara quanto no Senado. Portanto, eu acho que o centro terá um papel extremamente estratégico e talvez mais relevante do que em outros momentos, dada a radicalização que tomou conta da política brasileira nesses últimos anos. O nosso papel é esse, é radicalizar no centro, na convergência, e eu vou ajudar a que o parlamento, e o meu partido vai fazer isso também, tem uma agenda que seja do parlamento, repito, não a agenda do governo e muito menos a agenda da oposição. O senador Flávio Bolsonaro disse ao repórter Bruno Pinheiro que as vitórias de Pacheco e Lira não garantem a aprovação automática de projetos de interesse do governo. Os interesses que se convergem para a eleição dos presidentes das casas não necessariamente vão se convergir também na hora das votações dos projetos mais importantes aqui ou nas mensagens que vierem do governo federal para serem apreciadas pelo Congresso Nacional. Então, a partir de amanhã, eu acho que começa uma nova organização, e com a definição de quais partidos vão ser representados, em quais comissões. Já o senador e ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, afirma que a manutenção do atual comando da Câmara e do Senado vai impulsionar a agenda econômica de Lula. Certamente esse resultado de hoje, ele tem aí uma força potente para colocar o Brasil em condições de crescimento social e crescimento econômico. Eu comemoro, se Deus quiser, nós vamos honrar aqui esse momento com muito trabalho. Entre as principais metas citadas tanto por integrantes do governo quanto por Lira e Pacheco está a aprovação da reforma tributária. Bom, girando os nossos comentaristas, Nelson Kobayashi, a grande discussão a partir de agora é qual vai ser a relação dos presidentes da Câmara e do Senado com o governo Lula, principalmente a vitória de Pacheco, né? Se esperava muito a possibilidade de uma reversão, mas isso não se confirmou. Sim, a relação com o governo Lula vai ser boa, tanto do Lira quanto do Pacheco, porque ambos foram apoiados pelo governo às suas reeleições nas respectivas casas. Arthur Lira na Câmara, Rodrigo Pacheco no Senado. O que ficou de destaque dessa disputa foi a participação do PL, em especial no Senado, porque quando colocou a candidatura do Rogério Marinho ali como uma alternativa à presidência da casa, a candidatura do Rogério Marinho contava ali com a expectativa de cerca de 20, 25 votos, somados ali os parlamentares do bloco, né, que formam essa oposição, o PL, o Republicanos. E no abrir das urnas, né, na verdade, nesses últimos dias, a gente teve um crescimento dessa candidatura, ganhou musculatura, a ponto de chegar a 32 votos. A expectativa de alguns mais otimistas era até de vitória, mas com essa
essa votação expressiva, 32 votos diante de um universo de 81 senadores, o PL sai muito fortificado. É uma derrota que vira vitória. Vira vitória porque começa o ano no Legislativo com uma situação de oposição com condições de se colocar frente a intentos do governo e da presidência do Rodrigo Pacheco. É 1/3 da casa no Senado. 1/3 é o suficiente, por exemplo, para abrir uma CPI. Então, o PL vem forte na oposição. Já na Câmara dos Deputados, o cenário é um pouco diferente. Foi feito ali um acordo para a reeleição do Arthur Lira em troca de participação em comissões importantes. Na Câmara dos Deputados, a estratégia foi diferente. O PL optou por não fazer a oposição simplesmente pela oposição, porque perderia a eleição de qualquer forma, e, em troca disso, concordou com a eleição do Arthur Lira para que tenha condições, diante da presidência de uma comissão importante, de fazer uma oposição efetiva, oposição na prática, com algo na mão, no caso, uma comissão relevante na Câmara dos Deputados. É um cenário interessante que a gente tem que acompanhar aí pela frente. Diogo Schelp, eleições e cerimônias à parte, quais devem ser as prioridades do Congresso agora? Será que a reforma tributária finalmente vai avançar nesse primeiro semestre? Com certeza a reforma tributária é uma prioridade do governo federal e também é algo que já vinha assim, sendo discutido no Congresso há algum tempo. É uma prioridade para o país, a depender, obviamente, qual vai ser essa reforma, né? O que ela vai trazer de novo, de positivo, para simplificar todo o emaranhado tributário que é o Brasil e, obviamente, contendo, né, qualquer tipo de sanha arrecadatória, ou seja, no sentido de aumentar demais os impostos, se não para o lado dos cidadãos, talvez para o lado das empresas. Então, essa é uma preocupação. Eu acho importante lembrar que, de fato, a vitória de Pacheco e a vitória de Lira, com o apoio do governo federal, não significa que o governo tem todos esses votos que ambos receberam em sua base, né? Então, cada ponto importante, cada projeto de lei de interesse do governo terá de ser negociado. Isso, inclusive, já foi expresso pelo próprio Lira e pelo próprio Pacheco. O Pacheco também, outro ponto importante, deixou claro que não vai fazer qualquer tipo de atitude revanchista em relação ao STF. Ele recebeu uma pressão muito grande por parte de alguns senadores de que é preciso, por exemplo, mudar as regras de indicação dos ministros ou mesmo reduzir o mandato deles. Mas o que ele disse que o que poderá ser feito para melhorar a atuação do STF será feito por meio de aprovação de leis, de discussão de leis, né, que pode, por exemplo, reduzir o poder das decisões monocráticas e assim por diante. E também a questão dos pedidos de vista. Ele se referiu a esses fatos, mas disse que não vai buscar impeachment de ministros do STF, que era uma das agendas, uma das pautas, inclusive, do grupo que apoiou o Rogério Marinho. Por fim, só para fechar, de fato, como disse Kobayashi, o número de votos recebido pelo Marinho demonstra uma força maior da oposição no Senado, é um número suficiente, por exemplo, para colher assinaturas para a abertura de CPI, mas lembrando que qualquer abertura de CPI também depende da vontade de Rodrigo Pacheco. Então, esse é um ponto aí de limite, né, uma limitação aí do poder que terá essa oposição no Senado para incomodar o governo.